Imagina você no mar. De repente você está dentro de um barco e quer sair do lugar. Aí você pega o remo, começa a remar, coloca o acelerador e não consegue sair do lugar. De repente, quando você para e observa, você percebe que a âncora ainda estava no mar. Assim é a vida de muitas pessoas que tentam mudar. Elas esquecem de tirar a âncora do mar antes de acelerar o barco ou, quiçá, de começar a remar. É por isso que nesse vídeo nós falaremos sobre crenças. Tem muitas informações desencontradas na internet, muitas informações dificultadas por alguns gurus, e é por isso que eu resolvi trazer um compilado, de uma forma bem simples, mas principalmente muito assertiva. Nessa aula você vai aprender sobre crenças, como elas são formadas, suas funções e principalmente te garanto que você nunca viu da forma que eu vou trazer aqui, de uma forma simples, didática e direta ao ponto. Vamos então para a tela do meu computador. Quando a gente fala de crenças, pessoal, nós estamos falando, obviamente, que as crenças, elas são uma convicção, uma aceitação como se algo fosse verdadeiro, mesmo sem evidências absolutas, ou seja, sem evidências concretas de que aquilo é verdade. Nós acreditamos fielmente que é verdade. Elas podem ser conscientes ou inconscientes. É importante a gente lembrar que os nossos pensamentos influenciam também as nossas emoções e principalmente os nossos comportamentos. A gente poderia falar da terapia cognitivo-comportamental, voltar lá na terapia cognitivo-comportamental, falar de reavaliação psicológica, mas basicamente o que você precisa entender é seus pensamentos são traduzidos em comportamentos e comportamentos geram resultados. E então é importante a gente ter uma noção aqui de que o conhecimento é diferente das crenças. Conhecimento é a busca por evidências e comprovação, ou seja, é a certeza de que aquilo é aquilo mesmo. E crenças nem sempre são baseadas em evidências, mas elas podem e são experiências, ou seja, elas são baseadas em experiências, culturas, religiões e principalmente intuições. O que isso significa na prática, então? Que eu preciso, se as crenças elas são baseadas também em experiências, eu preciso me expor a novas experiências, se eu quiser trabalhar outras crenças. Olha só que interessante, nós temos vários tipos de crenças. Vocês vão ver que a gente não tem só as crenças limitantes, como o pessoal fala por aí. Olha só, nós temos crenças pessoais, sociais e culturais, crenças limitantes, crenças fortalecedoras, crenças religiosas e também espirituais. Vamos nessa. Quando a gente fala das crenças pessoais, nós estamos falando de crenças ligadas à identidade e experiências individuais. Um exemplo disso é quando a pessoa fala na identidade dela. Eu sou, o verbo ser está trazendo identidade, ou seja, eu sou assim. Eu não estou, não é momentâneo, eu sou. Então, quando você fala que você é incapaz de algo, cuidado, porque você está registrando isso. Isso pode virar, sim, depois uma crença limitante, beleza? Bom, quando a gente fala de crenças sociais e culturais, nós estamos falando basicamente de crenças com consenso coletivo. Um exemplo delas é quando as pessoas falam bem assim: trabalhar duro leva ao sucesso. Se isso fosse verdade, todas as pessoas que acordam às 5 da manhã estavam mais ricas do que muitos empresários aí. Tem muitos trabalhadores que trabalham muito mais do que os empresários. Bom, quando a gente fala então sobre crenças limitantes, nós estamos falando sobre aquelas que restringem o desenvolvimento ou comportamento. O que isso significa na prática? Um exemplo de crença limitante é quando você fala que você não é bom em algo. Não sou. Olha só o verbo ser de novo aí. É importante você ter cuidado com esse verbo ser. Sempre que for falar de você mesmo, eu sou. Se você usar a palavra sou, o verbo ser, sempre use ele em contextos positivos quando você for comunicar sobre si mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Quando a gente fala, isso aqui é bem simplório, né? Crenças fortalecedoras. As crenças fortalecedoras são aquelas que nos motivam e impulsionam as mudanças de forma positiva.
Um exemplo disso é quando você fala bem assim, eu posso melhorar com prática, ou seja, você entende, você tem consciência de que se você treinar, se você trabalhar, você consegue mudar seus resultados. Crenças espirituais são baseadas em fé e tradições, ok? Então, um exemplo dessas crenças é basicamente quando a gente fala que é um propósito divino. Acontece alguma coisa conosco e a gente fala que é um propósito divino. Às vezes, nem tudo deve ser espiritualizado. Há muitas coisas, muitas pessoas que espiritualizam demais. É como eu gosto de brincar, né? É orar e ação. Oração é orar e agir. Beleza? Vamos nessa, pessoal. Então, trazendo um pouquinho de luz, nós temos esses tipos de crença, beleza? Quando a gente fala da formação de crenças, nós temos alguns pontos que nos ajudam a formar crenças. Experiências pessoais, principalmente experiências pessoais. Educação e família são pontos importantes. Sociedade e cultura, influência emocional. Quando a gente fala de experiências pessoais, nós estamos falando de sucessos e insucessos, ou seja, as tuas experiências de sucesso em sucesso, aquilo que você julga uma vitória ou uma derrota, moldando os teus próximos passos. Um exemplo disso, e aqui eu vou dar o mesmo exemplo na parte do medo. Uma pessoa que tem medo de fazer algo, ela precisa enfrentar o medo com coragem. Ela precisa. O que é coragem, no fim das contas? Coragem é você avançar independente do medo. É natural sentir medo, mas você precisa avançar independente do medo, senão você vai gerando fracasso, você vai memorizando, poxa, eu não consegui dessa vez. Aí de novo você tenta, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, você cria uma crença, você faz uma associação de resultado. Poxa, você associa aquilo que aconteceu, aquele resultado, com a sua identidade, muitas vezes. E aí gera uma crença limitante. Bom, isso daqui são as experiências pessoais. Então, moça, quer mudar a tua mentalidade sobre si mesmo? Quer se enxergar mais bonita? Exponha-se a experiências que você se sinta melhor. Quer se sentir uma pessoa mais atraente? Faça coisas que pessoas que se sentem atraentes fazem. Mude o ambiente, beleza? Poxa, uma forma de você trabalhar essas experiências, essas percepções, essas vivências que moldam as percepções. Entrar numa loja, entrar no restaurante sem olhar para a parte direita do cardápio. Vestir um terno naquela loja que você tanto quer. Comprar um terno, comprar um carro. Poxa, vai lá, faz um test drive. É de graça você fazer um test drive. Isso faz com que você vá mudando as suas percepções, fazendo com que você observe, poxa, olha só o ambiente, essas pessoas que estão nesse ambiente, elas pensam dessa forma. E aí você começa a ir trabalhando a tua mente, beleza? Tem uma frase que fala bem assim, se você é o mais interessante da mesa, se você é o mais interessante, o mais inteligente da mesa, você está na mesa errada. Ou seja, você precisa estar sempre moldando a tua capa, se colocando em lugares que te forcem a aprender algo, beleza? De preferência com pessoas que de fato têm, né? Se não tem aquele resultado que você espera ter, que pelo menos estejam no caminho dele. Educação em família. Os valores pessoais de cada um e valores da família mesmo, né? Então, algumas famílias vão ter liberdade, outras vão ter Deus, outras vão ter... Enfim, cada família vai ter aí os seus próprios valores e as pessoas individualmente também. Hábitos transmitidos desde a infância. Então, você tem ali hábitos muito semelhantes. Lembre-se dos neurônios espelho. Nós aprendemos quando visualizamos alguém fazer algo. Então, à medida que você vê aquelas atitudes repetidas, você aprende, você vai memorizando isso. Então, esteja próximo, vai se expondo a novos comportamentos, a novos ambientes com outras pessoas, com outros comportamentos para que você consiga melhorar. Um exemplo disso é a alimentação. Normalmente, uma pessoa que vem de uma família com alimentação disfuncional, ela tende a ser disfuncional na alimentação em outras fases da vida.
Sociedade e cultura, nós estamos falando basicamente de normas sociais. Mídia, quando eu falo de mídia, eu estou falando de todo tipo de mídia. Mídias digitais, televisão e por aí vai. E costumes, né? Aquilo que basicamente você tem aí de comportamento social, aquilo que é muitas vezes direcionado aí a nós como sociedade. Bom, nós temos então medos, desejos e emoções para falar de influências emocionais. Um exemplo disso que eu gosto de dar é basicamente quando eu, Gustavo, tive a experiência de fazer, né, o bungee jump. E aí, no bungee jump, a gente teve uma experiência lá interessante, onde várias pessoas estavam na fila, e aí dentro da fila nós tínhamos uma quantidade de pessoas na fila que todas as pessoas estavam pulando ali no bungee jump. Até que uma delas desistiu. Quando essa única desistiu, todo mundo que estava embaixo já se gerou um clima. Eu era o próximo, então a primeira pessoa que desistiu, depois você já teve aquela tensão, a segunda desistiu e eu ali já comecei a ficar, né? Putz, fulano desistiu, o outro também desistiu. Vamos lá, vamos quebrar esse ciclo. E aí eu já tenso, fui subindo ali à medida que o guindaste ia subindo, ia me dando mais ansiedade, até que teve um momento que eu olhei assim, parei, respirei fundo e falei, vou contemplar a vista. Comecei a contemplar a vista, comecei a contemplar o céu ali de Brasília, e aí eu respirei fundo e falei, bora nessa. Me, me equipei e pulei. Então eu quebrei aquilo. Posterior a mim, veio outras pessoas que foram pulando também, e graças à minha quebra ali, eu tenho certeza que outras pessoas também tiveram coragem de pular. Desejos, a mesma coisa. E quando eu falo de medos, tá? Inclusive, se eu não tivesse gerado essa memória de ter enfrentado, porque eu gosto de esportes radicais, se eu não tivesse gerado essa memória de ter enfrentado, eu não teria feito cavernismo, que era uma coisa que eu queria fazer. Eu não teria pulado de paraquedas, que era outra coisa que eu queria fazer. Então, experiências, quando você estiver diante de uma experiência que for uma inflexão, um ponto de inflexão, o que é um ponto de inflexão? Um ponto que pode ou gerar um trauma ou te alavancar. Nunca, 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 nunca avalie apenas aquele momento. Haja com coragem. Coragem e ousadia para que você consiga mudar o rumo daquilo que você com aquilo que você pretende. Então, preste atenção nos pontos de inflexão. Saiba analisar os pontos de inflexão. Ali no bungee jump eu me lembro claramente de ter pensado, esse é um ponto de inflexão, porque era um sonho meu. E se eu gostaria de fazer outros esportes radicais, eu precisava vencer aquela fase. Então, várias pessoas falam, pô, mas você não tem amor à vida? Cara, eu vou vencer o medo de, inclusive, e aí eu não vou falar porque eu preciso, e eu não vou falar a palavra porque o YouTube pode derrubar, beleza? Então vamos nessa. Funções das crenças, pessoal. Nós temos algumas funções. Primeiro, organizar a realidade. Elas nos ajudam a interpretar as realidades, tá? Mediante a interpretação de eventos. Lembra lá da avaliação cognitiva, da terapia cognitivo-comportamental? Quando a gente fala lá do modelo cognitivo-comportamental, é isso, essa avaliação cognitiva. Então, as coisas acontecem mediante as minhas experiências de vida, eu vou dando interpretações. Guia de decisões, ou seja, guiar decisões e comportamentos. Fiz, então, a avaliação cognitiva, o que acontece? Eu tomo decisões estratégicas para mudar as ações. Manter coerência interna, ou seja, manter coerência interna. Isso vai te proporcionar senso de segurança e identidade. Influenciar relações sociais, ou seja, você pode unir, né, aí nesse caso, ou separar grupos. Crenças, e aqui a gente vê isso muito na política, né? Crenças semelhantes para um grupo tal, crenças distintas, então é o grupo tal, e aí eu recharto esse grupo. Nesse ponto aqui, é importante, quiçá você até pensando em política, você não se posicionar se você não tiver muita certeza das suas crenças. Afinal de contas, você pode rechartar pessoas interessantes
do seu convívio. Então, sempre os extremos, eles não são bem-vindos. Não é que eles não são bem-vindos, eles são bem-vindos toda vez, você tem que ter muito cuidado com os extremos. Impacto das crenças, elas podem ser positivas. Quando elas são positivas, elas tendem a gerar motivação, resiliência e construção de hábitos, beleza? E aqui a gente está falando, obviamente, do sistema dopaminérgico, do sistema de recompensa. Quando a gente fala do ponto negativo, nós estamos falando de gerar naturalmente, criar-se preconceitos, gerar estresse, ou seja, liberação altíssima de cortisol e também trazer essa associação com a crença limitante. Um exemplo dessa associação negativa é se você tem uma família que tem problemas financeiros e aquela criança ela é exposta a esses problemas financeiros, naturalmente ela entende muitas vezes que o dinheiro pode trazer uma briga matrimonial e aí ela recharta o dinheiro, ou seja, ela faz todas as suas finanças se esvaírem. Ou então até mesmo, um exemplo aqui mais claro, né? Aquela pessoa que você tem vários irmãos que vêm do mesmo contexto. E aí, uma dessas irmãs, ela prospera. E ela se sente muitas vezes culpada por prosperar. Por quê? Porque ela vê que as outras pessoas perto ali do convívio dela muitas vezes não prosperam. Então ela fica um pouco culpada e muitas vezes vai buscando pontos para justamente justificar, né, essa saída de dinheiro. Muitas vezes até evitando comentar sobre novas experiências com aquelas pessoas que viveram a mesma realidade. Então, isso aqui também é um outro ponto negativo que pode ter uma associação junto com crenças limitantes. Como trabalhar crenças, então, pessoal? Nós temos alguns pontos, e aqui eu sempre deixei uma neuroestratégia depois para que a gente pudesse trabalhar de forma mais prática. Primeiro, identificar a crença, perceber quais são as crenças, entender, trazer essa autoconsciência. Segundo, questionar elas. E aqui é questionar mesmo no sentido de entender se faz sentido, beleza? Terceiro, reestruturar. Ou seja, você substituir uma crença limitante por uma crença fortalecedora. Ao invés de você falar, eu não sou capaz, eu sou capaz, eu mereço, eu posso. Você vai trazendo isso. Todas as vezes que você perceber uma narrativa interna de que você é um fracassado, você é isso e aquilo, você vai mudar. Você vai falar para o seu cérebro, eu sou forte e eu tenho. E aí é interessante, eu gosto muito de falar, sempre traga evidências para o seu cérebro, para você entender que, cara, eu sou forte. Isso se justifica a partir desse ponto aqui. Ou seja, eu sou uma pessoa corajosa. Isso se justifica quando eu pulei de paraquedas, quando eu pulei de bungee jump, quando eu fiz cavernismo, quando eu fiz rapel em situação adversa, em N situações, ou seja, eu estou trazendo evidência para o meu cérebro, eu estou controlando a narrativa interna. Quarto, ação prática, ou seja, significa basicamente você praticar comportamentos de acordo com aquela nova crença. Se você quer fortalecer a crença de que você é corajoso, exponha-se a situações em que vai exigir coragem de você. É aquele negócio, né? Tem gente que vira para Deus e fala bem assim: pô, Deus, eu queria ser uma pessoa mais paciente. Você acha que Deus vai te dar mais paciência como? Você naturalmente vai ser testada a sua paciência para que você consiga desenvolver isso. Então, essa memória, ela necessariamente precisa de experiência, beleza? Uma neuroestratégia pensando na identificação. Qual a neuroestratégia? É você, basicamente, reservar 5 minutos do seu dia para observar seus pensamentos, ou seja, trazer consciência sobre aquilo que você tem pensado sobre si mesmo. Faça isso sem julgar, beleza? Reflita. Então, faça essa reflexão. Poxa, o que eu estou pensando agora, isso é uma crença ou é um fato concreto? Aconteceu ou simplesmente é um achismo meu? Todas as vezes que você se sentir desmotivado, então, uma sugestão, se pergunte qual pensamento está me limitando? Porque se eu estou desmotivado, tem algum pensamento ali que não está me motivando. O que eu preciso fazer para me motivar? São neuroestratégias. Segundo, quando a gente fala ali do questionamento, né? Questionar a validade disso, uma neuroestratégia disso pode ser o questionamento socrático, que basicamente contempla você verificar se essa crença é 100% verídica, se ela é verdadeira, se você entender se a existência dela
Se existe evidência contraditória, ou seja, lembra que eu falei, poxa, às vezes na narrativa ele fala que eu sou medroso. Não, eu não sou medroso, pô. Já pulei de bungee jump, já pulei de paraquedas, já isso, já aquilo. Então você vai trazendo evidências, pô, não, então tenho várias evidências contrárias a isso, então é mentira, de que eu sou medroso, eu sou corajoso. Essa crença me ajuda ou me limita? Ou seja, você fazer esse questionamento para você rechartar ou aceitar, né? Aceitar que eu digo, principalmente se ela for uma crença fortalecedora. Um exemplo prático disso é você basicamente trabalhar, né? Aquela crença que fala bem assim: nunca consigo terminar nada. Opa, nunca consigo terminar nada. Aí você vai basicamente fazer o quê? Você vai questionar e vai falar para ela bem assim: eita, aí. Você vai basicamente virar para ela e falar bem assim: se perguntar, né? Quando foi que eu consegui terminar algo? Se a crença é eu não consegui terminar, eu não consigo terminar nada, você vai trazer uma evidência contrária. Poxa, quando foi que eu consegui terminar algo? Quando foi que eu mostrei para mim mesmo que eu não sou isso? Aí você vai trazendo essa nova perspectiva, fechou? Quando a gente fala, então, continuando, quando nós falamos do ponto 3, que é basicamente a reestruturação, nós estamos trabalhando algumas neuroestratégias que eu gosto de direcionar, né? Essa é uma das principais aqui que eu gosto de trabalhar com vocês, afirmações e visualizações. Quando eu falo de afirmações e visualizações, eu digo em especial das afirmações que você substitui uma crença limitante por uma crença fortalecedora. Ou seja, lembra que eu falei lá do medo? Eu não sou medroso. Se no meu cérebro está trazendo a narrativa que eu sou medroso, o que eu vou fazer? Eu substituir isso. Eu sou corajoso. E aí eu continuo essa neuroestratégia. Muito legal de você fazer é você visualizar o comportamento. Lembre-se, o seu cérebro ele não sabe distinguir aquilo que é real daquilo que é imaginado. Ou seja, você basicamente tem ali as mesmas áreas no seu cérebro sendo ativadas quando acontece realmente e quando você imagina. Então, visualize o comportamento, se coloque na cena. Poxa, como é que é pular de paraquedas? Se coloca naquela cena. Eu fiz isso várias vezes. Por isso que eu cheguei na hora que eu fui fazer o pular de paraquedas, eu estava tranquilo. Exemplo prático. Primeiro, limitação. Não consigo falar em público. A pessoa fala, não consigo falar em público. Qual que é? Nova crença. Posso aprender a falar com confiança. E aí você se visualizar diante de uma plateia fazendo uma apresentação cheio de confiança e autoestima. Próxima neuroestratégia, voltada ali, obviamente, para ação, execução na prática. A gente está falando de microhábitos e exposição gradual. Quando eu falo de microhábitos, por que microhábitos? Porque o nosso cérebro ele gosta de pequenas doses. Não é que ele gosta, mas ele funciona melhor com pequenas doses. Pense bem comigo, o seu esforço cognitivo de ter que correr 10 quilômetros é muito maior do que um esforço cognitivo de você falar para si mesmo, pô, eu vou correr 1 quilômetro e aí depois você, ou então 10 vezes de 1 quilômetro. É basicamente aquela estratégia que o pessoal usa para comprar e vender, né? Você prefere pagar 1.000 ou você prefere pagar 10 parcelas de 100? Você entende que o esforço é muito menor? E é isso que o pessoal do marketing, inclusive, trabalha. Então a minha ideia aqui é que você integre corpo e mente, beleza? Fazendo isso através de exposições graduais e inteligentes. Então, transforme uma nova crença em pequenas ações concretas diariamente. Poxa, eu consigo correr 10 quilômetros, mas eu posso fazer isso em 10 vezes de 1 quilômetro, entendeu? Comece então devagar e vá aumentando a complexidade aos poucos. Se você já está indo muito bem em 10 vezes de 1 quilômetro, aumenta isso para 5 vezes de 2 quilômetros. Depois você aumenta de novo para 2 vezes de 5 quilômetros. E assim você consegue facilitar esse caminho na tua cabeça. E o nosso último exemplo prático, que está acabando o vídeo, é justamente você
fazer o quê? Se a crença é não posso melhorar meu inglês, desculpa, se a nova crença é posso melhorar meu inglês. Portanto, a sua ação, ela é o quê? Aprender muitas vezes 5 palavras por dia, pegar o planejamento ali do inglês e destrinchar ele diariamente. É muito mais fácil você bater a meta de vender 10 bombons do que você vender 300 bombons no final do mês. Veja bem, a meta é vender 300 bombons no final do mês, mas eu posso fazer isso dividindo diariamente por 10 bombons por dia, entendeu? Então é importante você fazer esses cálculos e saber trabalhar na tua cabeça isso. Pessoal, assim funcionam as crenças. Eu tentei compilar ao máximo todas as informações sobre as crenças para que você pudesse entender de forma objetiva, assertiva. E as crenças, elas não são bichos de 7 cabeças e não existem só crenças limitantes. Existem crenças fortalecedoras e principalmente quando você sabe trabalhar muito bem as crenças, você naturalmente já sai na frente de muitas pessoas. Você basicamente tira a âncora que estava no mar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.